Olá, na aula de hoje, a aula 11P, nós vamos falar sobre ordinal numbers, que são os números ordinais. Ok? Na lição 8A, nós vimos os números cardinais, certo? São 1, 2, 3, 4. E nessa lição veremos os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Vale saber que um número ordinal em inglês ele é construído como? Nós utilizamos o número cardinal mais uma terminação específica para números ordinais. Então, é um número cardinal mais a terminação. Por exemplo, nós temos aqui 11, que é o cardinal 11. Se eu acrescento essa terminação th, fica 11th, que significa 11º. Ok? Temos aqui uma tabela para nós começarmos a conhecer os números ordinais, ordinal numbers. Então, temos aqui first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Notem a pronúncia. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Em português, nós representamos os números ordinais com uma bolinha aqui em cima, como primeiro, uma bolinha aqui em segundo. Mas em inglês, vocês já devem ter observado que nós utilizamos as duas últimas letras do número ordinal. Então, aqui, first, como termina em ST, nós elevamos esse ST, ok? Second, termina em ND, nós elevamos esse ND. Third, termina em RD, elevamos esse RD. Para os demais números, como todos terminam em TH, nós elevamos o TH, ok? Os três primeiros números é que merecem uma atenção especial porque tem pouca relação com 1, 2 e 3. Temos aqui first, second, third, ok? Vale também termos muito cuidado em relação à pronúncia, porque sabemos que o TH, TH, é sempre pronunciado como com a língua levemente entre os dentes, ok? Vamos seguir aqui, então. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, ok? 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Todos eles terminam em TH, então elevamos o TH, TH, ok? Agora, assim, os números redondos, tipo 20º, 30º, 40º, como o cardinal termina em Y, 20, TY, antes de nós colocarmos a terminação TH dos números ordinais, nós vamos substituir o Y por IE. Isso aqui lembra um pouco aquela regra do plural, né? Palavras terminadas em Y, para fazermos o plural, Y antecedido por consoante. Para formularmos o plural, nós tiramos o Y e botamos IES. Nesse caso, como é Y antecedido de consoante, tiramos o Y e colocamos IETH. Ok? A pronúncia fica assim. Temos aqui 20th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, ok? Os cardinais são 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E os ordinais, vejamos mais uma vez a pronúncia, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Os números intermediários como
23, 23º, 45º, 78º. A gente só coloca como ordinal a última palavra, o último número. E elevamos as duas últimas letras aqui, por exemplo. 21º, nós temos 21st, ok? 21st. Só o último número que é ordinal. E elevamos, então, o ST. ST. Centésimo, 100th, ok? 100th. Duocentésimo, 200th. E assim por diante. Temos aqui 1000th, 1000th, que é milésimo, ok? 1000th. Só mais uma vez vejamos a pronúncia de todos eles, desde o first até 1000th. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, atenção a esse Fzinho aqui, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 1000th. Ok? Temos aqui algumas orações utilizando ordinal numbers. Ele é o primeiro aluno aqui. Primeiro é um número ordinal. Então, he is the first student here. Ela é a segunda professora que nós contratamos. She is the second, a segunda, the second teacher that we hire. Contratar, to hire. Okay? Que nós contratamos, that we hire. Vocês talvez estejam estranhando esse que, that. É que mais adiante vocês verão que existe a conjunção that, que significa que, diferentemente do demonstrative pronoun that, que significa aquilo, aquele ou aquela. Nós temos aqui, em seguida, aqui sobre os números, né? Os números compostos. Então, em números compostos, somente o último é ordinal. Já sabemos disso. Então, 23º, 23rd. Elevo RD. 45th. 247th. Percebam que só o último eu coloco em ordinal. 247th. Em português é bem mais complexo o número ordinal. Por exemplo, nós teríamos duocentésimo, quadragésimo, sétimo. Todas as palavras viram ordinais. Em inglês, só a última. Bem mais simples, não? Temos aqui esse outro exemplo. Ó. 456,719. Ok? Então, só o último número é que vira ordinal. Ok? Realmente é muito mais simples. Só temos de ter um pouquinho de atenção com relação à pronúncia. Ora, qual a importância de nós começarmos a aprender os ordinal numbers? Eles têm uma função especial dentro do inglês, que é nos auxiliar a compor datas, dates. Pois as datas em inglês, elas são sempre ditas utilizando números ordinais, diferentemente do português. Quer dizer, em português, o primeiro dia do mês, a gente sempre diz no dia primeiro. Então, é um número ordinal. Porém, os demais dias são sempre números cardinais. Dia 2, dia 4, dia 20, não é? Mas o primeiro dia é dia primeiro. A gente nunca diz dia 1. Mas em inglês, eles fazem isso não só com o primeiro dia, mas eles fazem isso com todos os dias. Todos são em números ordinais. Com relação às datas, nos Estados Unidos, United States of America, a data segue sempre essa ordem. Primeiro vem month, que é o mês. Depois vem day. E por fim vem year, que é o ano. Então é mês, dia e ano. Porém, no Reino Unido, United Kingdom, a ordem é a mesma que em português. Então é dia, mês e ano.
dia, mês e ano, ok? Como eu havia mencionado, as datas são em ordinal. Então, se eu digo 12 de abril, primeiro vem o mês, no sistema americano, é claro. Então, vem mês e o dia, só que o dia é em número ordinal. Então, fica April, tem essa vírgulazinha aqui, April 12th, ok? April 12th, 12 de abril. 25 de dezembro, nós temos aqui December 25th. December 25th, mês e o dia em número ordinal. Agora, se nós colocarmos o ano, ora, primeiro vem mês, depois o dia e depois o ano. Então, 7 de setembro de 2007. September 7th, 2007. September 7th, 2007. Vem assim, separadinho com vírgulas, ok? Se eu quisesse representar assim numericamente, como mês, dia e ano, aqui teria 09 barra 07 barra 07, ok? Se eu quiser perguntar que dia é hoje, pergunto da seguinte forma: What day is today? Que dia? What day? What day is today? Ok? O sujeito dessa pergunta é today, hoje, que equivale ao pronome it. Se eu quisesse perguntar, então, substituindo, ficaria What day is it? Que dia é? Ok? Temos aqui a resposta para essa pergunta. Por exemplo, Today is October 15th. Hoje é 15 de outubro, ok? Primeiro vem o mês, depois vem o dia em número ordinal. Observe, hoje é dia 15. Quando eu quiser dizer em inglês, assim, dia 15, eu não estou mencionando o mês, só o dia, né? Por exemplo, amanhã é dia 20. Em vez de dia 20 de janeiro, quando eu menciono somente o dia, será em número ordinal, claro, porém eu vou utilizar o artigo the. Então, today is the 15th. É como se eu estivesse dizendo no pé da letra, hoje é o 15º, e subentendido está dia do mês. Hoje é o 15º dia do mês. Por isso eu tenho que dizer the 15th, o 15º. Ok? Não preciso usar a palavra day. Eu te pergunto, por exemplo, aqui, what day is your birthday? Que dia é o seu aniversário? Você vai me responder, dia 10, the 10th. Ok? É o 10º dia do mês. Ok? The 10th. Agora, se fosse dia 10 de abril, seria April 10th. Sem o D. Ok? Vamos usar esse D somente quando eu mencionar apenas a data. Apenas o dia. Eu digo, ele chega de Nova York, New York, dia 2. He arrives, ele chega, é terceira pessoa, né? He arrives from New York, estou usando from porque é de, com sentido de procedência, from New York, the second, dia 2, the second, o segundo, dia do mês, ok? Vamos relembrar então que nós vimos na lição anterior, a lição 11a, sobre time, em relação a in, on e at, que são as preposições que nós já conhecemos desde a lição 6b, sobre prepositions. E para time elas têm uma aplicação específica. At é utilizado para horas, on para dias da semana ou datas. Até porque toda data é sempre um dia da semana. E in é para meses, estações ou anos. Eu digo aqui, eu chego às 17 horas. At time. Então, I arrive at 5 p.m. Ok? Eu digo, eu chego na sexta. At day of the week. Dia da semana. Então, I arrive on Friday. Temos aqui, só um momento, temos mais um exemplo. Ok. Eu digo, eu chego em 12 de julho. Observem que é date. Se é data, a preposição também é on, porque on é para dias da semana e datas. Então, I arrive on July 12th, ok? July 12th.
Porém, para meses, a preposição é in. Então, eu chego em julho. I arrive in July. Se eu digo em 12 de julho, já não é mais mês. Agora já é data. É on July 12th. Ok? Se eu quiser dizer, os ataques foram em 11 de setembro. Observe que é data. The attacks were on September 11th. Agora, se eu disser, os ataques foram em setembro, aí agora é mês. A preposição vai ser in. The attacks were in September. Ok? Observe melhor. Eu digo, seu aniversário é em março. É mês. Então, your birthday is in March. Ok? Com letra maiúscula, porque meses e dias da semana são sempre com letra maiúscula, são nomes próprios. Mas se eu vou dizer, seu aniversário é em 25 de março, agora já não é mês, agora é data. E para datas é on. Your birthday is on March 25th. Ok? Vou explicar para vocês agora como que nós vamos dizer anos em inglês. Years. Ok? Years. Funciona da seguinte maneira. Nós dividimos 2 a 2. Então, 1979, eu digo 1979. 1979. Quando o ano tem esse 00, quando é um ano assim arredondado, século, eu cito o primeiro número, que é 15, e o 00 eu cito como 100, até porque lembra o 100, que tem 2 zeros. São 15 centenas, 1500. Então é 1500. 1979, 1500. 1800. Ok? Nesse caso aqui embaixo, nós já temos o seguinte. Quando o ano tiver, assim, 08, 09, eu tenho de mencionar o 0. Aquela mesma coisa que aconteceu quando nós aprendemos a forma comum de dizer as horas. Né? Então, aqui é 1508, 1609, 1600. Ok? 1648. Vejamos novamente. 1979. 1500. 1800. 1908. 1609. 1600. 1648. Ok? É bem simples. Vejamos o que mais nós temos aqui. Ah, ok. Com relação aos anos a partir do ano 2000. Então, os anos a partir do ano 2000 convencionou-se dizer como números normais. Então, 2008, a gente não vai separar 20, 08. Então, é 2008, 2008. Ok? Número normal de 2000 para cá. Então, por exemplo, nós estamos em 2010. We are in 2010. Ok? In 2010. A preposição para anos é in. Temos duas expressões aqui. Ó. Eu digo in the early, quer dizer no início dos anos. In the late, no final dos anos. Ok? Early, cedo. Late, tarde. Então, early, cedo, vai ter uma relação com início. Late, tarde, vai ter uma relação com final. In the early, in the late. Ele se formou no final dos anos 90. He graduated, se graduou, he graduated, in the late 1990s. Observem, no final dos anos, in the late, agora olha como eu menciono, 1990s. Eu tenho que colocar esse S, ok? Então, eu digo aqui, eles vieram para o Brasil no início dos anos 40. They come, o passado é came, they came to Brazil in the early 1940s. In the early 1940s. Ok? 1990s, 1940s. Alright? Apresentar para vocês agora seasons, que são as estações do ano. Seasons. Temos aqui Spring,
summer, fall, que na Inglaterra chamam de autumn, e winter. Spring, summer, fall ou autumn, winter. Ok? Vejamos aqui alguns exemplos aplicando essas seasons. Ele frequentemente viaja, ó, terceira pessoa no singular, né, presente. Então, ele frequentemente viaja no verão. He often, frequentemente, he often travels in summer. Lembrando que in é para meses, anos ou estações do ano. Ok? É fácil lembrar porque as estações têm relação com meses. Então, a mesma preposição, in. Assim como data tem relação com dia da semana, a preposição é on. Ok? Vejamos aqui um vocabulário específico. Tá? Vocabulary. Temos a palavra climate, que significa clima. Weather, tempo. Mas não é tempo de hora. Aí seria time. É tempo no sentido de chuvoso, nublado, ok? Meteorológico. Então, climate, weather. Como está o tempo em sua cidade? É como com sentido de estado, então é how. How is the weather in your city? Em sua cidade, in your city. Por que não estou usando on your city ou at your city? Porque sabemos que para bairro, cidade, estado, país, a preposição é in. Ok? Quando eu pergunto como é o clima em sua cidade, como é, já não é estado, é descrição. Então eu vou usar what like. Fica what is the climate in your city like? Ok? What's the climate in your city like? How's the weather in your city? E temos aqui outras palavras para nós começarmos a criar um vocabulário específico sobre climate, weather. Temos aqui alguns adjectives, que são sunny, cloudy, rainy, cold, humid, dry. Sunny, cloudy, rainy, cold, humid, dry. E alguns nouns, substantivos. Sun, moon, cloud, cloudy, cloud. Rain, rainy, rain. Wind, thunder, lightning, storm, hurricane, thunderstorm, snow, heat. Mais uma vez, summer, moon, cloud, rain, wind, thunder, lightning, storm, hurricane, thunderstorm, snow, heat. Ok? Hot, quente. Heat, calor. Ok? Para finalizarmos a explicação de hoje, né, vamos apresentar os verbos do dia. Today's verbs. O primeiro verbo é o verbo to open, que o passado dele é opened. To open, opened. É o verbo abrir. A quarta loja, abre, presente, terceira pessoa, não é? Porque a quarta loja é it, ela. A quarta loja abre na primavera. The fourth store opens in spring. Ok? In spring. Apesar de eu estar dizendo na primavera, eu não vou dizer in the, porque spring é um nome próprio. As estações do ano são nomes próprios, assim como os meses e os dias da semana. Ok? Nosso segundo verbo é o verbo to close. O passado é closed. É um verbo regular. O passado é feito com essa terminação aqui. To close,
closed. É o verbo fechar. Ela fechou a porta por causa do mau tempo. She closed the door por causa de, because of the bad weather. Ok? Por causa do mau tempo, because of the bad weather. Ok? Para finalizarmos a explicação de hoje, nós temos o nosso último verbo, que é o verbo to speak. O passado é spoke. Speak, spoke. Trata-se de um verbo irregular, então o passado deve ser memorizado. É o verbo falar. Nós falamos, no passado, né? Nós falamos com Jake no dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro é uma data, então a preposição vai ser on. Então, we spoke to Jake on November 17th. On November 17th. Primeiro vem o mês, depois vem o dia em número ordinal. Espero que tenham entendido essa explicação plenamente. Caso tenham dificuldade, podem reassistir esse videocast e tirar as suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Façam os exercícios. Bye bye.